Bem, nós lemos um testamento que se tornou público sobre a sua vontade última, não só em relação ao sepultamento, mas também sobre como e onde vai ser sepultado. E ele pediu que na lápide esteja escrito apenas o nome Franciscus, em latim. Quando ele escolhe o nome, ele coloca como um projeto, e um projeto de vida que vai, de certa maneira, definir todo o seu pastoreio. Na história da igreja tivemos já alguns papas da ordem franciscana, da família franciscana, mas talvez não tenhamos um que se assemelhou tanto, não só pelo nome, mas pela ousadia, pela forma como conduziu a igreja, do que o Papa Francisco. Então, quando a gente fala Francisco, a gente não fala só de um nome, mas a gente fala de uma pedagogia, de um perfil, de um jeito de conduzir a igreja. Lembro-me que por diversas vezes ele usou o termo periferia existencial. Eu particularmente nunca tinha ouvido, não sei se este termo é dele, mas por diversas vezes, periferia existencial. E Francisco de Assis, quando ele renuncia a sua vida junto à família, onde ele vai morar? Onde ele vai ficar? Onde ele vai se hospedar? Numa igreja em ruínas, fora da cidade de Assis, e onde ali ficavam os leprosos, que eram expulsos da cidade. Então ali eles ficavam, e neste local que Francisco de Assis foi viver, na periferia, mas não só na periferia, diríamos, social, que talvez seja um pouco mais fácil de identificar, mas na periferia existencial, que tem diversas formas de dor e vulnerabilidade. Francisco de Assis, Francisco de Roma, Francisco de Assis, o pobre de Assis, Francisco de Roma, o misericordioso de Roma. Então eu acho hoje um pouco mais cedo, conversávamos, estava Dom João, também estava Dom Francisco ontem, então nós dizíamos o seguinte, acho que dificilmente um outro Papa talvez tenha a coragem de usar este nome pelo peso que carrega e pela forma como o cardeal Bergoglio conduziu o seu papado. Agora, pessoalmente falando, eu encontrei com o Papa Francisco pelo menos umas 3 vezes, e uma das vezes houve um registro. Então, quando foi comunicado que havia conseguido a audiência com ele no ano de 2017, eu juro que eu passei a noite pensando, mas o que se fala com o Papa? Oi, o senhor está bem? Como foi a noite? Dormiu bem? Porque afinal seria no outro dia a audiência. O que se pergunta para o Papa? O que fala com o Papa? A primeira e única oportunidade na vida, o que se diz? Então passei meio que treinando, tentando treinar o italiano, para que não cometesse nenhum erro gramatical, uma boa parte igualmente da noite, de maneira que no outro dia, então, logo pela manhã, 2 horas antes da audiência, já estava lá no lugar marcado, assim, bem à frente, até que o Papa Francisco vem, aos poucos se aproximando. Obviamente, lá na credencial, no elenco, estava escrito possivelmente Frei, Frei Alércio. E eu não estava usando o hábito naquele momento, por motivos óbvios, de transição, tudo isso. Aí ele chegou,
já todo sorridente, né? E perguntou o nome. Eu disse, conversamos um pouco, ele, mas você não usa o hábito tal, em tom de brincadeira, de pergunta. Aí eu brinquei também, né? Eu disse para ele, olha, vocês sabem que o hábito pelo menos tem 3 cores. Tem o cinza, né? Tem o marrom e tem o preto que se usa na Itália. Eu brinquei, santidade. Na falta, ou na dificuldade de escolher a cor mais certa que São Francisco usava, eu preferi vir desse jeito mesmo, que eu estava em traje civil. Aí, a partir daquilo ali, ele deu uma boa gargalhada e disse, só um franciscano mesmo para dar esse tipo, né, de resposta, né, cômica ou, entre aspas, né, meio informal. Por fim, ele perguntou, mas onde você aprendeu a falar italiano? Como você fala italiano? Como aprendeu a falar italiano? Aí eu disse, olha, vivi um tempo aqui, em Assis, tal. Onde você está? Falei, estou no Brasil, próximo à Aparecida. Com certeza o senhor passou por cima lá da nossa cidade, chama-se Volta Redonda. Ali, o que você faz lá? Ali, né? Eu falei, olha, estou como pároco, né? Aí agora serve para todos nós, irmãos presbíteros. Ah, você é pároco? Sim. Ele falou, então, lembre-se, seja sempre ponte, jamais muro. Seja sempre ponte. Depois se perguntou se ia ficar ali um tempo ainda, eu disse que não, que retornaria para o Brasil. Enfim, além da questão da espiritualidade, que desenvolveu, de fato, sendo jesuíta, como se fosse um Papa franciscano, este momento, diríamos, mais afetivo, que eu guardo na minha história pessoal, vocacional e também com uma grande responsabilidade. Ouvir do Papa próprio, seja ponte de diálogo, isso veio com uma grande responsabilidade pessoal e eu peço a Deus que seja fiel, né, a este pedido que o próprio Papa fez. Meus irmãos,